O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olhai, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquela que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: minha mãe e os meus irmãos são estes. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Estimados irmãos, queridas irmãs, hoje é a festa da apresentação de Nossa Senhora. O nosso coração se alegra, como diz a profecia de Zacarias: rejubila, alegre cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. As nações se aproximarão do Senhor daquele dia, do teu servo. Alegrai-vos, porque a salvação habita entre nós por meio da humilde Virgem Maria. Esta festa é celebrada desde os primeiros séculos, do segundo por terceiro século. Nós estamos celebrando a bem-aventurada Virgem Maria quando ela se apresenta no templo, porque era uma tradição judaica que o primogênito pudesse ir ao templo. Com 8 dias, ia ao templo para purificar o menino e purificar a mãe. Mas nós estamos celebrando aqui a Senhora Santana e o Senhor Joaquim. São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora. Relembrando a vida dos dois, aguardava, esperava, porque era estéril. E porque era estéril, era considerado malditos. Mas os dois esperavam a providência, a graça de Deus. Providência, ele estava esperando a misericórdia de Nosso Senhor. Tem a menina, pura, santa, imaculada. Não tem culpa, não tem mancha do pecado, isenta, por meio da graça de Deus. A concepção de Nossa Senhora foi feita por algo natural, não foi sobrenatural. O sobrenatural é a isenção do pecado original, da morte, das doenças e das contradições do seu tempo. Ana tem Nossa Senhora, concebe, e por isso que a cidade de Sião, a filha de Sião, se alegra. Porque a cidade se alegra, porque dela vem aquele que nos salva. Ela vai ao templo. Por que ela vai ao templo? No templo é o lugar do ensino e também o lugar da disciplina.
Então as meninas, logo criança, ela tem uma espécie de internato ali em Jerusalém, em que elas ficam, se preparam para casa. Por quê? Logo cedo, as meninas, elas já são prometidas em casamento. Então, aprender as coisas da casa, a cuidar do marido, a cuidar das coisas domésticas, até mesmo ajudar com as pequenas coisas daqueles que são livres, que não são escravizados. Nossa Senhora é livre e São José também. Não são escravizados pelo Império Romano. Então, são livres. São José tem a carpintaria e vai cuidar ali das coisas para o sustento de sua casa. Portanto, Nossa Senhora deveria ficar muito tempo ali, mas ela é escolhida, entre todas preferida. Ela vai ao templo com Joaquim e Ana, diz a tradição da igreja, que está no livro de Tomé, ali é Tomé mesmo, se eu não me engano, né? Minha memória agora falhou. Pode ser que eu me lembro que é Tomé, o Evangelho, o apócrifo, não é o Evangelho que está no canon. Esse Evangelho vai nos dizer esse momento em que Nossa Senhora se desgruda da mãe e vai feliz ao templo. Vai feliz ao templo. Santana, isso mesmo, Santana, ela vai ao templo oferecer aquilo que não é dela. Maria não é dela. Maria é obra de Deus. Então vai devolver a Deus aquilo que é dele, para ele fazer aquilo que ele quer. Você que vai consagrar a Nossa Senhora, ou é de Nossa Senhora, ou já foi consagrado e vai renovar, entenda. Ela é livre, mas é escrava. Você é livre no batismo, mas é escravo. Porque Deus faz o que quer conosco. Os dois entregam aquilo que não é dele. Não se apegue a nada e a ninguém. Dê a Deus, que Deus cuida, e nós, por meio de Maria, ela cuida de nós. Ela vai feliz. Santana não tem um coração ferido, machucado, porque Deus, entre aspas, toma aquilo que é dela. Não, é um coração curado. É um coração restabelecido pela graça. Então Ana, feliz, e Maria, feliz, salta da mão dos seus pais e vai ao templo, porque ela é toda de Deus, toda santa, toda imaculada. Então ela é feliz. Ela entra no templo e lá o sacerdote entende de que ela é a mãe de nosso Deus e diz que ela permaneceu um tempo e voltou. A vida de Nossa Senhora, para quem é devoto, deve-se entender que é uma via de felicidade, mas também uma via de cruz. O anjo disse para ela: olha, esse menino é grande, esse menino vai derrubar e vai erguer, vai dar o trono de seu pai Davi. Encheu Nossa Senhora de promessas. Nossa Senhora não é uma mulher tola ou orgulhosa, é uma mulher humilde. Então ela contempla tudo isso no seu coração. E o coração dela se alegra. Por isso que cantamos o Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor. E ao se alegrar, ela percebe, ela já é casada com José. Casamento judaico tem duas partes. A primeira é que vai uma espécie de cartório,
assina, e cada um na sua casa. E no templo tinha uma tradição entre aqueles que quisessem viver a castidade. E Nossa Senhora e São José aderiu a isso, a castidade, sempre, os dois. E por isso se guarda, não para José, se guarda para Deus. Guarde-se para Deus. Guarde, porque Ele prometeu algumas coisas no seu batismo a você. Então se guarde, se preserve, o seu corpo, a sua mente, é templo do Espírito Santo. Tem coisas, mulheres e homens, que deve se guardar a Deus e ao seu esposo. Não se pode se estender a outros como forma de querer ver. Entenda, guardar e entregar a Deus. Nossa Senhora, no seu vale de lágrimas, como já é aqui, e ela na cruz, ela entrega aquilo que não é dela, o Filho a nós. E Jesus na cruz entrega tudo. Ele já não tinha mais nada. Ele entregou a única coisa que ele tinha, sua mãe, a nós. Ele foi ao Pai, fazendo a vontade do Pai, sem nada, sem roupa e sem nada. E ela, o trono de Jesus quando nasceu, a manjedoura, o curral. O trono de seu pai Davi na cruz é o seu colo, quando pega Jesus morto. E agora, o trono do céu, ela aguarda o Redentor e espera todos nós. No texto bíblico, em que acabamos de ouvir, no Evangelho de Mateus, Jesus vai ao templo e tem uma multidão. Esse mesmo templo que ela foi apresentada. E ela, angustiada, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém está te procurando. Tua mãe e teus irmãos aí fora querem falar contigo. Jesus não poupou São José. Jesus não poupou Nossa Senhora. Ele queria ver a angústia de sua mãe. Ele não poupou os dois. Se não poupou os dois, vai poupar você? Por quê? Ele queria a angústia da mãe. Estamos angustiados à sua procura. Olha aqui quem faz a minha vontade. Jesus não está brigando com Nossa Senhora. Ele está dizendo, a minha mãe faz a minha vontade. A minha mãe deixa tudo. A minha mãe faz tudo. Agora estes devem olhar para ela e seguir o seu exemplo. Faça discípulos a vontade que ela fez. Temos muitas alegrias, mas Deus nos quer tudo. As tristezas, as alegrias, as esperanças, Ele quer tudo. Quanto mais você dá a Ele, mais Ele se revela para você. Quanto menos você se dá, menos Ele revela. Derruba os poderosos os seus tronos, mas eleva os humildes. Derrubou Lúcifer. Nossa Senhora derrubou Lúcifer. Vai ter uma mulher, que vai ter Jesus, que Ele vai se encarnar. Então ele ouve a rebelião. Eu não vou adorar Jesus na carne e eu não vou obedecer àquela mulher. Coloquei inimizade entre ti e a serpente.
Dois seres tão diferentes, tão opostos e de tão opostos inimigos. Ou é filho dela, ou não é filho dela. Ela ama tudo aquilo que é de Deus. E aqueles que não amam aquilo que é de Deus, não a amam. Ou filho de Evas, ou filho de Eva, ou filho de Maria. Os poderosos são o Lúcifer, que caiu primeiro. E depois aqueles que se diz donos da verdade e donos deste mundo. Cairão um a um, porque são poderes temporários. E o poder de Deus e o reino de Deus não tem fim. Fique com ela, porque ela está no céu e luta por vós. Ela tem um exército de homens e anjos, todos eles conduzidos pelo rosário. O rosário que dá paz, o rosário que é a maior alma, a maior arma que se tem. Derruba exércitos. Ela que nos conforta, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é da igreja e está na igreja. Prestai atenção. Rogo-vos aquilo que Cristo Senhor, entendendo na mão para seus discípulos. Eis aí a tua mãe e os seus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai, que me enviou, este é meu irmão e minha irmã, e minha mãe. Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé e pela fé concebeu, que foi escolhida dentre os homens, para que dela vos nascesse a salvação, e que foi criada por Cristo antes de Cristo nela fosse criado? Sim, ela fez. Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula de Cristo do que mãe do Redentor. Assim, Maria era feliz, porque já antes de dar a luz do Mestre, trazia-o na mente. Vede, se não é assim, digo, o Senhor passava acompanhando pelas turbas, fazendo milagres divinos, quando certa mulher exclamou: bem-aventurado o seio que te trouxe. O Senhor, para que não se buscasse a felicidade da carne, respondeu: então, muito mais feliz é os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por conseguinte, também que Maria de feliz é feliz porque ouve a palavra e aguardou. Guardou a verdade na mente, mais do que na carne e no seio. Verdade, Cristo, carne. Cristo, verdade, mente de Maria. Carne, Cristo no seio de Maria. É maior do que esta mente que tenha trazido no seu seio. Santa Maria, feliz Maria. Contudo, a igreja é maior que a Virgem Maria. Por quê? Porque Maria é a porção da igreja, membro santo, membro excelente, membro superabundante, mas membro do corpo total. Ela é e pertence ao corpo. Logo é maior que o corpo e do que o membro. A cabeça é o Senhor, o Cristo. Tal é a cabeça de Cristo, que direi: temos cabeça divina, temos Deus por cabeça. Portanto, irmãos, dai atenção a vós mesmos. Também vós, membros de Cristo, também vós sois o corpo de Cristo. Vede de que modo diz: minha mãe e meus irmãos, como sereis mãe de Cristo. Todo aquele que ouve e faz a vontade do meu Pai está no céu. Este é meu irmão e minha irmã.
Pensai. Entendo, irmãos. Entendo, irmãs. É uma só herança e a nossa misericórdia de Cristo, que sendo o único, não quis ficar sozinho. Quis fazêssemos herdeiro do Pai, co-herdeiros dos santos. Santo Agostinho. Ofertemos.